colocarmos os nossos sonhos, que não é mais do que materializar aquilo que se vê noutras dimensões, mas que aqui, neste plano, o ser humano chama sonhos. Esta imagem do amor maior, e quando eu digo amor é assim, porque o amor só existe no estádio de amor maior, tudo o resto são transações, trocas, contratos. O amor maior não contém nada desse tipo de qualidades, é uma qualidade de expansão vibracional mais elevado. Talvez o mais elevado ainda seja a compaixão, mas em termos de dimensão, o amor maior é aquilo que falta à humanidade neste momento resgatar. Esta imagem nasce de um aquilo que se poderá chamar estado alterado de consciência, que no fundo é o estado em que qualquer artista tem que entrar para trazer recados do céu, e isto surgiu exatamente a partir de um momento que eu vivi num concerto dos Madre Deus, na altura no Estoril, e quando fiz a viagem da Marginal, surgiu-me esta figura que se apresenta aqui somente como se fosse uma silhueta, em que abriu um manto e do manto saíram estrelas. Isto tem uma longa história, mas neste momento é só isso que eu pretendo agora participar convosco em termos de resgate desta memória. Isto foi há 22 anos e a informação foi que eu colocasse esta imagem ao serviço da humanidade, com o recado de que um dia, somente através do coração, o ser humano poderá efetivamente respirar. E, portanto, é uma metamorfose entre os pulmões e o coração, exatamente em termos simbólicos. A humanidade precisa de resgatar a qualidade do sentir através do coração, que é o único órgão que pode representar aqui um amor maior. Esta peça é uma pintura, para vocês terem uma noção de escala, ela tem 2,30 m de comprimento e na altura tem 1,30 m. E isto é realmente aquilo que eu tive de viagem entre diálogo dos mundos. O título das obras vem sempre depois. As obras têm uma autonomia e têm um conhecimento que eu, na altura, não tenho qualquer noção, enquanto humana. Vindo recados do céu é sempre maior do que a consciência que este corpo físico contém. E em contemplação é que eu recebo os títulos, ou seja, o nome que lhe quer ser dado para que a humanidade possa ter o estímulo através da palavra, que é sempre muito redutora em relação à imagem. Esta peça nasceu em 2015 e tem a ver com aquilo que a pineal, que é uma glândula importantíssima no sistema operacional do corpo humano, é a única glândula que traduz campos vibracionais em impulsos bioquímicos e que não precisa dos olhos físicos para poder ter exatamente aquilo a que nós chamamos a visão. A visão nasce não dos olhos físicos, aliás, o corpo físico tem sistemas que induz o ser humano a uma ilusão. A imagem através dos olhos físicos são imagens captadas no nosso ecrã interno de forma invertida e depois há todo um sistema que opera rodar os 180 graus e é 180 e não outro grau, é 180 que soma 9 em numerologia, que não será por acaso. E que este símbolo
No fundo, este desenho foi exatamente a minha viagem através da representação da pineal, revelando essencialmente campos vibracionais. Esta imagem pula aqui somente para vos mostrar o quanto o efeito da música, este era o bolero de Ravel, que eu estava a ouvir enquanto desenhava, o quanto isso influencia no ato de conexão com a vibração daquela música, sendo a música uma das grandes artes quando tem a qualidade vibracional. Nem toda a música é uma obra de arte. Mas quando atinge o campo vibracional mais elevado, a humanidade naturalmente adere, porque é intrínseco à sua essência. Este desenho foi feito também em 2015 e foi com ele que eu criei a imagem deste nosso encontro, deste fim de semana. E a partir daqui, já várias pessoas viram formas diferentes neste desenho, o que é muito interessante, porque cada observador tem uma visão única. E este foi o estímulo para sentir o que é que seria este encontro. Como seria este encontro? Então viajei no futuro, porque passado, presente e futuro coexistem, podemos aceder de igual forma. Então viajei no futuro e o que senti que hoje, dia 19 de novembro de 2022, iríamos vivenciar algo que está representado aqui neste desenho. Só depois dos acontecimentos podemos aferir se este desenho representa ou não aquilo que nós vamos vivenciando durante esta manhã. Esta peça é uma escultura que foi feita em 2012, a partir de uma escultura em bronze que eu também executei em 1990. Chama-se Descanso Luminoso, e quem quiser poderá ir ao cemitério de Reguengos de Monsaraz e poderão observar a peça em 3 dimensões. Tem vários símbolos colocados aqui, exatamente para que a metamorfose, isto será pedra desta cor exatamente para representar a rosa, que é um processo de transformação e de metamorfose e de abertura, o alinhamento dos 7 níveis, correspondente aos 7 chakras, chegada e saída do ser através de um ponto cristalino, ou seja, a qualidade de um cristal de quartzo, que aqui está representado na terceira dimensão, pela iluminação, pela qualidade do ritmo que este cristal tem na nossa existência aqui. Aqui a viagem para o futuro, portanto, um dia, se tiver que acontecer, eu já projetei esta imagem no futuro, porque sei que sou construtora do futuro, aqui e agora, e visitando o futuro, o que eu observei foi a criação desta peça, onde o ser humano se pode centrar e alinhar-se e conectar-se com um menino do século XXI. E aqui passamos para os depoimentos de certas pessoas que cruzaram a minha vida, que continuam a cruzar, mas já num campo não da terceira dimensão. Eles já, este e os outros já desencarnaram, as pessoas chamam de desencarnar aqui. E aqui Josias Gil, médico, pintor, filósofo, soube ler a minha pintura de uma forma que tem muito a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. A suspensão do tempo, a noção de tempo dos humanos é diferente do tempo cósmico. O tempo em relação às memórias que eu trago,
que fazem emergir do inconsciente, aquilo que chamam aqui inconsciente, e ele fala no invadir o absoluto, podemos chamar absoluto, Deus, o Supremo, vários nomes que podem ser atribuídos à entidade criadora destes universos. Aqui temos um excerto, o texto está aqui na íntegra, do David Manuel Ferreira, escritor, poeta, porque dentro da escrita, nem toda a escrita é uma obra de arte, mas a escrita que atinge a qualidade poética já tem as condições para poder-se sentir e ser elevado vibracionalmente, para quando se lê aquelas palavras, nós somos viajando por essas dimensões, e aí sim, quanto a mim, é uma obra de arte. Ele aqui, curiosamente, isto passou-se, ele escreveu isto em 1997, só foi publicado nesta revista em 89. Aliás, foi em 87 que ele escreveu, e, e ele escreveu um texto que eu não conseguia traduzir na altura, eu não conseguia entender o que é que ele queria dizer. Só muitos anos mais tarde é que eu venho perceber que ele diz que estas imagens fazem parte transcendente da missão que Filipe Lobato assim mesmo se impôs, ou de que foi misteriosamente investida, de transcender o invisível em flagrantes visões, de conferir cor e corpo ao que parece incorpóreo, de resgatar, através da luz, muito do que a muitos se encontra vedado. Demorei muito tempo a entender o que ele conseguiu ver, exatamente porque nós só conseguimos ver aquilo que já vivenciamos e contemos no nosso código. De outra forma, não conseguimos descodificar. Lima de Freitas foi um pintor, ceramista também escultor. E este texto é um texto que foi dito por palavras, eu o traduzi para texto, em vez de colocar aqui o vídeo, e foi um texto que o surpreendeu a ele próprio, porque quando ele entrou numa exposição que estava na Biblioteca Nacional em Lisboa, ele ficou estupefacto com a dimensão das obras da minha exposição individual